Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Cidade Aberta, hoje com um assunto do dia, praticamente, que é a reforma da Previdência. Estamos nos nossos estúdios com uma especialista em direito previdenciário, a doutora Kátia Valando, que já nos visitou anteriormente e com certeza vai nos visitar muitas outras vezes. Obrigado, doutora Kátia, pela sua presença, sempre bem-vinda ao nosso estúdio. Olá, Glacir. Eu que agradeço o convite. Principais alterações, doutora Kátia. Começamos pela idade mínima. A idade mínima, então, o que o governo propôs? 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, com um tempo de contribuição de 20 anos. Que eu acho que a gente tem que só esclarecer que, no regime atual, hoje, né, o que a lei prevê? A lei prevê dois tipos de aposentadoria. A aposentadoria por idade, em que realmente tem uma idade mínima, que é 60 anos para as mulheres e 65 para os homens. E 15 anos de contribuição. Então, hoje, quem for se aposentar por idade, que é a grande maioria das pessoas, o grande volume de aposentadorias é por aposentadoria por idade, né? 60 anos para a mulher, 65 para o homem, com 15 anos de contribuição. A parte disso, a gente tem hoje também a aposentadoria por tempo de contribuição, que permite para quem conseguir completar 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 homem, se aposentar antes de chegar a essa idade. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje, ela não tem uma idade mínima. A pessoa fechando os 30 ou os 35 anos, ela consegue se aposentar. Isso permite com que mulheres na faixa de 42, 43 anos possam se aposentar já, ou os homens a partir de 47 anos. Muito novo, porque a lei hoje permite que a partir dos 12 ou até antes, dependendo da situação, eu utilize aquele tempo rural, aquele tempo trabalhado em regime de economia familiar. Que é antigamente, muito contestado hoje também, né, pelo INSS, difícil de comprovar, né? Hoje é bastante controversa, é bem difícil a prova, né? Mas ainda é bastante utilizado. Então, se a pessoa tem toda a documentação desse regime, desse trabalho em regime de economia familiar, a mulher, por exemplo, consegue se aposentar aos 42 e o homem aos 47. Na flor da idade. Na flor da idade. Então, hoje, justamente, é essa situação que é o que o governo quer combater. Esse tipo de aposentadoria que permite que as pessoas se aposentem cedo. Então, dessa mescla, dessas duas aposentadorias que a gente tem hoje, o que a reforma prevê? Ela acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, então ela não permite que as pessoas se aposentem mais sem terem uma idade mínima e estabelece essa idade mínima que a gente colocou, que é 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. E aumenta, então, de 15 para 20 anos o tempo de contribuição. O tempo mínimo de contribuição, exatamente. E o tempo praticamente acaba, então, agora? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai acabar. Vai ter as regras de transição, né, que vão permitir que as pessoas que estão próximas de se aposentar ainda se utilizem dessa aposentadoria por tempo de contribuição, dessa modalidade, mas com o passar do tempo, ela tende a se extinguir. E aí fica só a aposentadoria, então, por idade. Aquelas regras que tinha antes, que se aposentava com 80%, 70% ou 90%, isso é fácil de esclarecer as pessoas, assim, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, porque o que acontece? A aposentadoria por tempo de contribuição, como ela permitia que as pessoas se aposentassem sem uma idade mínima, nessas situações que a gente comentou, o que era feito? Então, as pessoas passavam a optavam por receber um valor menor. O cálculo era feito da seguinte forma: a partir de julho de 94, que foi quando foi estabelecido o Plano Real, né? Então, é por isso que se coloca julho de 94. Eu brinco que é para facilitar o cálculo, né? Ninguém tem que fazer conversão de moeda. Então, julho de 94, todas as contribuições que foram vertidas ali, a gente pega e atualiza elas. Hoje, eu descarto os 20% menores valores. Fico com os 80% maiores valores e faço uma média. Chego, então, nessa média. Aí, o que vai ter? Para as aposentadorias por tempo de contribuição, essa média tem a incidência do fator previdenciário, né, do famoso fator previdenciário. As pessoas só conseguem receber a integralidade dessa média se elas hoje se encaixarem naquela regra 86-96. A mulher soma entre idade e aposentadoria 86 pontos e o homem 96 pontos. Conseguindo isso, a gente afasta o fator previdenciário dessas pessoas e elas recebem a integralidade dessa média.
né? Caso eu não consiga isso, sobre essa média vai incidir o fator previdenciário, que aí vai depender da idade da pessoa. Tem situações que o fator acaba comendo praticamente 40% ou 50% dessa média da pessoa, né? A aposentadoria por idade, também é feito esse cálculo, a gente chega nessa média, mas ali a gente passa a incidir 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Então, por exemplo, se a mulher tem 60 anos e 20 anos de contribuição, ela vai partir de 70 mais 20% por esses 20 anos de contribuição. Então, ela vai receber 90% dessa média que foi calculada. Os maiores valores prezando os 20. Isto hoje. Com a reforma, qual que é a proposta do governo? Novamente, eu pego todos os valores a partir de julho de 94, mas eu não tenho mais o descarte dos 20% menores. O que baixa a média. O que baixa a média. Isso já é a primeira crítica dos especialistas. Acaba baixando a média. Então, eu pego todos os 100%, a integralidade de todas as minhas contribuições desde julho de 94, e sobre ela eu vou aplicar 60%, né? Que é, completando os 20 anos de contribuição, 60%. A partir dali, para cada ano trabalhado que eu tiver, eu acresço 2%, podendo chegar até 40%. Para dar o 100%. Para dar o 100%. Essa, então, a integralidade desta média. Né? Doutora Cátia, uma das coisas assim, que mais o aposentado se reclama é que se aposenta com 7 salários mínimos e de 2, 3 anos depois já começa a cair. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Isso não tem modificação nenhuma, porque isso é a questão de política de correção do salário mínimo do governo. Né? O que acontece? O governo, ele eleva o salário mínimo em determinado percentual, vamos chutar aqui, 8%. Né? E o que acontece? E as aposentadorias e as pensões acima do salário mínimo, ele corrige com 4%. Não tem o mesmo percentual de correção do salário mínimo. Então, o que acontece? As pessoas que recebem acima, como a correção delas é menor, ano a ano, esse valor vai perdendo. Vai perdendo. E os custos de vida sempre aumentando e os remédios, principalmente com a idade. Que é justamente o que as pessoas de mais idade precisam, né? E buscam, exatamente. Né? A pensão por morte vai ter uma alteração bastante radical ou não? Vai ter a pensão por morte. A proposta do governo qual é? Hoje, a regra é a pessoa que falece e os dependentes que têm direito à pensão por morte, eles recebem 100% do salário de benefício que a pessoa estava recebendo. Então, se a pessoa era aposentada, aquela aposentadoria, o valor daquela aposentadoria era repassado de forma integral por os dependentes. Com a reforma, o que o governo propõe? Que esse valor seja de 50% mais 10% para cada dependente. Então, por exemplo, se eu só tenho a viúva, né, porque os filhos já estão maiores, o marido faleceu, ficou a viúva, que geralmente é o que acontece, né? O homem morre antes do que a mulher. Então, vamos para esse exemplo. Isso é estatística comprovada. Fica a viúva, porque os filhos são maiores, ela vai receber 60% desse valor, e não mais 100%. Então, a gente tem ali uma queda, né, considerável de valores, porque muitas vezes, se as duas pessoas são aposentadas e sobrevivem da aposentadoria delas, a renda vai diminuir para uma delas. Com certeza. E tem o caso ainda da mulher que não trabalha, que vai viver só da pensão. Só da pensão, exatamente. Metade do valor, né? Metade do valor. Bastante. Né? Na parte você usa como economia familiar, que é a agricultura, o segurado especial que a gente chama, o rural que trabalha em regime de economia familiar. Porque a gente pode ter o grande empresário, né, que é o contribuinte individual, né, que é o fazendeiro, enfim, que trabalha com máquinas, e esse é um tipo de situação. Ou a gente tem aqueles trabalhadores com carteira assinada, mas que trabalham na agricultura. A questão ali do regime de economia familiar é aquele agricultor que junto com a sua família trabalha e depende, a subsistência dele vem desse tipo de situação. Ele não tem nenhuma empresa constituída, ele não tem nem a carteira de trabalho, né? Ele não tem trabalhadores para ele, ele não é trabalhador de ninguém. Ele trabalha realmente em regime de economia familiar, com a família dele. Usa o talão do produtor? O talão do produtor, exatamente. E esse tipo de pessoa, o que a lei prevê hoje? A mulher pode se aposentar com 55 anos de idade e o homem com 60.
E a lei exige 15 anos de comprovado trabalho em regime de economia familiar. Hoje. Né? Hoje. Isso que é exigido hoje. Então, para o agricultor, né, para esse segurado especial, a lei só prevê a modalidade de aposentadoria por idade. Né? Não por tempo de contribuição, porque não há contribuição, na forma como é o trabalhador da área urbana. A reforma prevê o quê? A reforma prevê 60 anos para os dois. Então, aqui eu não tenho distinção de idade entre homem e mulher. Até porque trabalha igual, né? Exatamente. Claro, tem quem mulher defende trabalha mais quem defende ali a questão, né, da diferenciação de idade, coloca que a mulher tem o regime de casa também, além da questão do trabalho fora ali, né? Então a gente tem o governo iguala, né, a idade para 60 anos e ao invés dos 15 anos de regime de economia familiar de trabalho comprovados, ele exige 20. Ele aumenta para 20. E tem uma grande alteração que vem, ele passa a exigir um mínimo de contribuição anual, né? Anual, que é de R$60 anuais. Explicar essa situação. 60 ou 600? 600, desculpa. 600 reais, 600, isso aí. Explicar essa situação. Hoje, o produtor ele contribui com 1,2% da produção dele, certo? Ele teria que, sobre o que ele coloca no talão de produtor, sobre o valor que ele lança e vende, recolher 1,2%. Só que o sistema hoje de arrecadação desse imposto, ele é bastante falho, porque muitas vezes eu vendo para uma cooperativa, por exemplo, mas eu não tenho um recolhimento disso. Ou eu vendo de forma informal e eu não tenho um recolhimento disso. Né? E existe o trabalho, mas não tem esse recolhimento por conta da informalidade e até da falta de fiscalização do governo. E isso antes não... se tinha o talão do produtor, não tinha obrigatoriedade. Exatamente, não tinha... Eu tinha a obrigatoriedade de fazer o recolhimento, né? Mas eu não tenho fiscalização sobre isso. Então, eu não exijo esse mínimo de contribuição. Antes não tinha isso. Antes não tinha isso. Não é que a contribuição existe hoje, né? Só que eu não tenho fiscalização nenhuma. Então, se eu não fechar os R$600, não tem problema. Esse tempo vai ser computado. A partir da reforma, eu tenho que ter esses R$600 anuais, né, pagos. Vira praticamente o MEI, né? Isso. O MEI é isso hoje, né? Exatamente. Isso praticamente isso ele é uma alíquota baixa, se for considerar baixa. Certo. O agricultor que não atingir esses R$600, ele pode contribuir até junho do ano seguinte, né, do calendário seguinte, ele pode ou pagar esses R$600 ou pagar o que faltou para completar esses R$600. Né? Qual que é a grande crítica que se faz aqui? Famílias, principalmente do Norte e Nordeste, muitas vezes retiram somente para a sua subsistência. Então, retirar, além disso, esses R$600, mesmo que seja anual, para eles faz grande diferença, porque muitas vezes essas pessoas, inclusive, complementam a renda delas com o Bolsa Família. Então, o que vai acarretar no longo prazo? Essas pessoas não vão conseguir se aposentar, porque não vão fechar esses 20 anos dessa forma, né? E elas vão cair o quê? No assistencialismo. Mais despesa para o governo e menos arrecadação. Exatamente. Muito bem, dona Cátia, já passamos na primeira fase do nosso programa. Em seguida, voltamos com mais assuntos do momento. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Voltamos com Cidade Aberta, hoje com a doutora Cátia Valandro, nos prestigiando com seus conhecimentos e tirando muitas dúvidas gerais, porque dúvidas específicas tem que consultar os especialistas, né, doutora Cátia? Os especialistas, exatamente. Nós voltamos para o assistencialismo. Isso tudo foi medido, né? O Norte e Nordeste realmente é um problema em função do hábito de vida,
da terra, que não é tão promissora, né? No Rio Grande do Sul se tem muitos problemas assim de comprovar a aposentadoria do trabalhador rural? Tem. Tem. Temos dificuldade também. Claro que, assim, são situações, são contextos completamente diferentes, né? A gente sempre coloca que o servidor do INSS, por exemplo, ele tem que ter uma visão quando ele for analisar a situação aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, com a situação lá do Norte e Nordeste. Mas, se a gente for pegar a situação de comprovar o tempo de economia familiar para aquelas pessoas que querem utilizar para comprovar tempo de contribuição, que hoje isso é permitido, ou seja, a gente está falando de comprovar tempo há 30, 25 anos atrás, a partir dos 12 anos da pessoa. Qual que é a nossa dificuldade? De conseguir documentação. Porque muitas vezes as pessoas trabalhavam simplesmente em troca de comida e um lugar para dormir. Né? Então, tinham pessoas que não tinham... Claro, tem pessoas que têm toda a documentação, porque tinham condições, tinham terras, tinham tudo estabelecido, tinham um talão de produtor. Mas a gente encontra muitas pessoas também que trabalhavam exatamente por isso, por um lugar para morar, por um prato de comida. Então, eu não vou ter documentação, eu não vou ter ficha de sindicato, ficha de associação em cooperativa, documento de ITR, um contrato de arrendamento, eu não vou ter nada disso. E faltando esse tipo de documento, justamente essas pessoas que mais precisam, porque são mais carentes, eu não consigo comprovar esse tempo. E eu deixo elas à margem disso. Para quem hoje, o agricultor, que vai se aposentar por idade, então a gente está falando daquela mulher com 55 anos de idade, um homem com 60, que tem que comprovar os 15 anos, né, próximos ali de se aposentar, fica mais fácil em tese, porque hoje em dia a gente já tem toda uma documentação, a exigência de talão de produtor, se a gente não tem a terra em nome da pessoa, a gente tem pelo menos um contrato de arrendamento, né? Então fica mais fácil esse tipo de comprovação. O que dificulta? Dificulta, por exemplo, quando a mulher fica trabalhando, né, na agricultura e o homem acaba constituindo uma empresa, o homem acaba trabalhando fora. Porque aí qual que é o entendimento do INSS? Que a renda maior dessa família não é o regime de economia familiar, é o trabalho assalariado do cônjuge. A mulher? Compromete a mulher. Então, a gente tem situações, sim, de que a mulher não consegue se aposentar. Por quê? Porque o marido abriu uma empresa e, de repente, começou a comercializar a safra ou fez transporte da safra e a mulher não contribuiu, nem como facultativa, porque ela tinha o talão, ela achava que ela tinha o talão. Né? Na verdade, ela tem o talão. Só que o que acontece? O INSS descaracteriza isso porque ele alega que o trabalho do marido, do cônjuge, como contribuinte individual, então seja como um trabalhador vinculado à área urbana da Previdência, é maior, a renda é maior do que aquela que ela ofere ali no regime de economia familiar. E descarta. Então, ela não consegue se aposentar. A gente só vai conseguir que ela utilize esse tempo se a gente provar por documentação que o que ela retirava da terra era maior do que a pessoa recebia no trabalho assalariado. Só que é muito difícil. É uma reforma necessária? É uma reforma necessária se a gente for verificar esse tipo de situação que eu comentei no início do programa. Pessoas se aposentando com 40 ou 47, 42 ou 47 anos. Então, se a gente pegar justamente esse tipo de situação, sim, a gente precisa mexer nisso, porque o que está acontecendo? A gente já sabe, com o passar dos anos, que o índice de natalidade é menor, então a gente tem menos pessoas no mercado de trabalho, né? E eu tenho uma expectativa de vida maior, ou seja, eu tenho mais pessoas envelhecendo bem e vivendo mais. Então, elas recebem por mais tempo o benefício, a despesa aumenta, em contrapartida, eu tenho menos pessoas no mercado de trabalho, gerando menos receita para o INSS. Então, é esse desequilíbrio de contas que acontece. Essa claro, conta não fecha. Essa conta não fecha. Né? Então, esse tipo de situação, sim, talvez a gente tenha que colocar que as pessoas, né, impedir que as pessoas se aposentem tão cedo. O fator previdenciário veio para isso, para desestimular essas pessoas a se aposentarem cedo quando elas verificassem que elas perderiam muito se aposentando antes. Né? Só que, mesmo assim, muitas pessoas optavam por receber dessa forma. A gente tem o quê? Eu sempre coloco que o sistema, ele teve a base dele, os princípios dele gerados há muitos anos atrás, quando a gente tinha uma expectativa de vida menor. Muito menor. Né? Muito menor, então as pessoas viviam menos e recebiam por um menor tempo, então a despesa era muito pequena. E a gente tinha
uma massa de trabalhadores muito grande na ativa. Então, a gente tinha muita receita. Isso permitiu com que, lá quando foi instituído, esse tipo de situação fosse, digamos, plausível e fosse até aceitável. Era o que deveria ocorrer. As pessoas se aposentar com estes requisitos, porque tinha muita gente gerando receita e as despesas eram menores porque as pessoas não viviam tanto. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? As receitas foram diminuindo, as despesas aumentando, e ano após ano, governo após governo, todos se deparam com a necessidade de alterar isso. O teto vai ser igual, mas o salário vai continuar de acordo com o que eles votar, né? Isso, exatamente. Só Essa que, é a grande diferença, isso. né? Aí a gente tem aqueles salários de 30 mil e tanto. Mas ali a contribuição também é sobre esse valor, e eles, os funcionários públicos, eles têm os regimes de aposentadoria complementar. Né? Então, para os servidores públicos que têm os salários altos, o que a lei exige? Eles contribuem sobre um valor até o teto do regime geral, né, da Previdência, e acima disso sobre um valor para o regime complementar, né, para que esses valores tenham outra fonte de renda depois na aposentadoria para serem sopesados. Os políticos vão começar a ser iguais perante a todos, né? Exatamente. Mas só no enquadramento ali, porque o teto, esse aí vai ser difícil mudar, né? Exatamente. O teto Claro, deles, né? O salário deles, né? A questão do valor ali de aposentadoria que vai ser pago tem o teto do INSS. Isso é a proposta. Se isso vai sofrer emenda, se isso vai ser aprovado, a gente vai acompanhando nos próximos meses. Tem muita água para passar por baixo da ponte, né? Tem muita matéria para ser aprovada, para ser debatida. Tudo isso, dona Cátia, tem que passar ainda pelas comissões, pela Isso. Câmara, pelo Senado. Exatamente. E o presidente ainda pode vetar uma coisa ou outra. Pode. Qual que Então é um caminho longo aí. Isso, qual que é o regime, né? Só para as pessoas até Claro. poderem entender, para não ter aquele medo e aquela necessidade de eu tenho que correr para conseguir protocolar o meu pedido e não perder nada. Não é para amanhã. Não é para amanhã, exatamente. Por mais que o governo acelere isso... Na verdade, o que tem? Tem todo o rito da Câmara e do Senado, né? Então, vai ser criada... Agora a proposta foi apresentada para a Câmara, né? Então, a Câmara agora ela tem que criar uma comissão de Constituição e Justiça, né? Para analisar os requisitos formais da proposta, para ver se estão enquadrados. Depois disso, vai ser criada uma comissão especial para analisar o mérito. 2 comissões. Então, são 2 comissões ali, né? E elas têm, dentro do regimento da Câmara, um número mínimo de sessões para ser debatidas e um número mínimo de sessões entre elas. Né? Então, isso tem que ser respeitado. É um né? tempo considerável. Isso, considerável. Aí, o que a gente tem depois disso? Depois que passarem por essas 2 comissões, aí sim tem a votação em plenário. Né? Então, 2 votações na Câmara, né? Com um número X de sessões entre elas. Né? Então, isso tem que ser esse tempo mínimo de tramitação, tanto nas comissões quanto depois na votação no plenário, tem que ser respeitado. Né? E aí, depois vai para o Senado. Mesmo rito. O mesmo rito. Lá, ao invés de 2 comissões, se passa por uma comissão, né? E também tem votação de forma dupla no plenário, né? Então, são 2 votações. Tem que ser aprovado em 2 turnos, que a gente chama. Também, nesse tipo de situação, tem as sessões, que tem o tempo mínimo, que tem que ser respeitado entre uma e outra, e as tramitações. Se tiver alguma alteração no Senado, se for feita alguma emenda ou alguma alteração no Senado, tem que retornar para a Câmara votar, para depois ir para o presidente para a sanção. E ainda o presidente, dependendo do que for modificado ali, pode vetar. Né? Então, a gente tem, mesmo que o governo preveja ali o contexto otimista deles era aprovar em maio, né, na Câmara. Já se fala, de repente, agosto, setembro, ter isso aprovado. Né? Só que, então, respeitando esse número mínimo de sessões e que isso ocorra de forma tranquila. O que eu não acredito que vá, dada toda a situação, né, que a gente tem ali de mudança, tanto para os trabalhadores urbanos, para os servidores públicos, para o trabalhador rural, para o idoso, para o assistencialismo. A gente tem a discussão de bancadas que são contra, sindicalistas, né? Sindicalistas. Eu tenho a modificação ali do recolhimento do FGTS, né? Então, tudo isso vai ser muito debatido. Moeda de troca, inclusive. Exatamente, moeda de troca. Vai ser apresentadas emendas que terão que ser analisadas. Né? Então, acho que a gente ainda tem um grande caminho. E, durante esse tempo,
o que a gente pode colocar para o trabalhador, para quem está nos assistindo? Tenham calma, analisem a documentação de vocês, procurem um especialista, verifiquem em que situação vocês se enquadram, se você já tem direito a requerer algum tipo de aposentadoria, se não tem, quanto tempo falta para isso, se a reforma fosse aprovada, em qual tipo de situação vocês se encaixariam, se você teria direito a uma regra de transição, o que é mais benéfico, o que não é. Nesse tempo que a reforma está tramitando, a gente vai acompanhar o que vai ser modificado, o que não vai ser modificado, quais são as expectativas, e aí as pessoas com calma também podem escolher qual que é o melhor momento de fazer o requerimento. Não tem que ter pressa, não tem que sair correndo, até porque a gente coloca assim, o direito adquirido está garantido. Então, quem hoje tem direito a pedir a aposentadoria, mas ainda não fez o requerimento, vai ter esse direito garantido mesmo depois da aprovação da reforma. Então, não tem necessidade da pessoa sair correndo, porque se eu não pedir agora, eu vou ser prejudicado. Não. Fechando os requisitos da lei hoje, a pessoa pode fazer o requerimento hoje, amanhã ou depois, não tem problema nenhum. Direito adquirido e cada caso é um caso. E cada caso é um caso, só o exatamente. especialista poderá esclarecer. Só o especialista poderá esclarecer, poderá fazer o cálculo, mostrar para a pessoa o que ela tem de direito, o que ela pode ter de direito, porque tem algumas situações que administrativamente o INSS não aceita, mas que judicialmente são aceitas. Então, a orientação é essa, procure especialista, converse, verifique qual que é a sua situação e qual que é o melhor benefício. Obrigado pela sua presença no nosso estúdio. Eu agradeço a casa o convite. está sempre à disposição. Muito obrigada. Muito bem, amigos. Foi uma aula de previdenciário. A doutora Kátia sabe tudo sobre o assunto e tem muito a esclarecer ainda no decorrer dessa andança que vai ser no Congresso e no Senado e na Presidência da República. Voltamos amanhã com Cidade Aberta, nesse mesmo horário. Até amanhã.